Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, como tradição, eu vou analisar 4 altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem, beleza? E obviamente a gente também vai analisar Bitcoin, a gente também vai entender como que o mercado cripto está nesse momento. Afinal, a gente já começou 2024 com Bitcoin subindo e subindo forte no primeiro dia do ano. A gente vai analisar tudo isso e a gente vai entender o que nós temos de oportunidade diante da nossa frente. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, bora lá ver gráfico então, vamos ver o que está acontecendo aí. Primeiro ponto, quando a gente analisa Bitcoin ali num gráfico de 4 horas, né? Só deixa eu colocar o Bitcoin aqui que contém todo o volume. Olha só, quando a gente analisa gráfico de 4 horas aí, a gente vê que, cara, assertivamente a gente fez boas compras aí recentemente, né? Comentei bastante com vocês nas últimas semanas que dentro da carteira Rumo ao Milhão a gente comprou exatamente no fechamento desse candle, a gente comprou aqui embaixo, a gente comprou também aqui embaixo, inclusive na data de ontem a gente também fez compra dentro do mercado. Por que a gente fez compra dentro dessas regiões? Exatamente pelo fato do RSI estar nos mostrando ou sobrevenda no gráfico de 4 horas, ou divergências dentro do RSI. Por conta disso, a gente fez compras aqui dentro. Olha só como que nós tínhamos exatamente um triângulo aqui. Cheguei a comentar com vocês na data de ontem sobre esse triângulo aqui, que era um triângulo ascendente, onde a gente tinha probabilidade de romper para cima. Por que a gente tinha probabilidade de romper para cima? É porque apareceu uma figura gráfica, uma figura geométrica no gráfico? Não. A gente tinha maior probabilidade de romper para cima porque um triângulo ascendente mostra que a gente tem mais compradores do que vendedores no jogo. E como eu já comentei com vocês, nesse momento do ciclo, nós estamos vivenciando o bull market profundo. Essa fase do ciclo antecede a bull run. E durante essa fase, não olhamos para gráfico diário, olhamos para gráfico de 4 horas. Esquece todos os time frames mais longos. Nós estamos em plena tendência de alta com extrema força compradora. Por isso que a gente desce o time frame, por isso que a gente vai procurar por compras nessas regiões de 4 horas. Olha só como que a gente subiu forte aí, aumento do volume, tá bem considerável, isso daqui é muito bom da gente ver durante o rompimento ali. Para mim, a gente vai continuar subindo aí, buscando novos patamares, tá? Quais são os próximos alvos? A gente pode simplesmente traçar extensão de Fibonacci para entender quais são os alvos que nós vamos ter no mercado. Então, o fundo mais baixo aqui e o topo mais alto que nós tivemos ali, traçando o Fibonacci, a gente vê que temos alvos em 0,618 de Fibonacci, 47.600 aí no Bitcoin, espero ver isso nos próximos dias, ou até mesmo o alvo 1 de Fibo ali, que seria próximo dos 50 mil dólares, tá? Eu vejo que a próxima grande resistência aí, que não vai ser tão grande assim, vai ser na casa dos 50 mil dólares. Bom, se você estiver de fora dessa movimentação aqui, sabe aonde que você compra? Só quando tiver um próximo pullback. Se você não comprou aqui, e não foi por falta de aviso, aqui e aqui, agora é aquele momento de você sentar e chorar. Agora é aquele momento que você vai ficar chupando o dedo, simplesmente isso. Você não pode entrar dentro dessa movimentação nesse momento. Nesse momento que nós estamos, a gente está com RSI em sobrecompra, a gente esticou bastante aqui, a gente teve um alto volume no rompimento, isso significa que muitos players entraram dentro dessa movimentação. Se você entrar agora, grandes chances de você pagar a conta de quem entrou aqui embaixo. Então, o que você deve fazer? Você deve simplesmente esperar por um pullback. O pullback ele vai acontecer aqui nos 45, ele vai acontecer nos 50, não sei aonde ele vai acontecer. Mas o ponto é que na próxima vez que o RSI chegar abaixo de 50, chegar em região de suporte, a próxima vez que você olhar para o ativo no gráfico de 4 horas e você começar a enxergar essas sombras aqui, essas sombras são rastros
de investidores compradores. Olha as contrasombras a gente teve aqui com aumento de volume. Então, na próxima vez, no próximo pullback, aí você aproveita essa oportunidade. Você investir em qualquer ativo, seja em cripto, seja no mercado tradicional, você tem que, isso é regra, pode até escrever em pedra isso daí, comprar queda e vender alta. Se você fizer o contrário, você sempre vai estar andando na contramão do mercado. Eu jamais falei com vocês que eu compro rompimento, eu compro candle de confirmação de reversão, candle de confirmação do sinal da Eu não compro esses candles. Eu compro ou candle de reversão ou as baixas, porque exatamente nesse momento é aonde você tem a oportunidade de se preparar para uma próxima pernada. Depois que a pernada acontecer, cara, esquece, essa pernada ela não é mais sua. Senta e chora. Se você ficou esperando Bitcoin em 38 mil dólares, senta e chora, porque a gente teve Bitcoin em 40 mil dólares, beleza? Então, quando a gente tiver novas oportunidades dentro do gráfico de 4 horas, saiba aproveitar essas oportunidades. Gui, e se a gente não continuar subindo? E se a gente voltar? A gente tem um canal lateral aqui também, né? Se a gente não continuar subindo, se for um falso rompimento, se tiver esse monte de si, e a gente voltar para dentro do canal, o que eu faço? Cara, compra dentro do canal. Galera, a gente está dentro de uma fase de bull market profundo. Dentro de uma fase de bull market profundo, você não vende. Não tenta encontrar o topo, não tenta vender Bitcoin em 45 para recomprar em 43. Não tenta fazer isso, porque em uma hora você vai perder a bull run. Jamais faça isso. Você só vai começar a pensar em venda depois que a bull run estourar. A gente tem um risco-retorno muito favorável para, nesse momento, ficar exposto dentro do ativo, tá? Então, por favor, não inventa de vender esse ativo nesse momento. Só procure por compra, só procure por montagens de posições. E bom, a gente vai falar das nossas altcoins aí, e antes das altcoins de vocês, né? E antes da gente olhar para altcoin, a gente olha para a dominância do Bitcoin. Olha só que coisa linda, a gente perdeu o canal de alta e nós estamos subindo. Nesse momento a gente tem grandes chances de rejeitar o canal de baixa. Se isso acontecer, galera, a gente formar um pivô de baixa aqui fora do canal, o que seria esse pivô de baixa? Simplesmente vir aqui em alguma região, formar um topo e perder esse fundo anterior aqui, a gente vai ver as altcoins subindo, e subindo muito forte, tá? E aí a gente vai ver qualquer coisa subindo e subindo muito forte, tá? Por isso a gente vai analisar aqui algumas altcoins. A primeira altcoin que eu quero analisar com vocês, vamos puxar gráfico diário aqui, que vocês me pediram, é exatamente a XS. Olha só. Quando a gente analisa a XS aí, a gente vai ver que é um ativo que performou muito bem no ciclo passado, tá? Inclusive eu fiz muita grana com a XS, comprei a XS lá em 4 dólares, surfei essa parada, foi até 180 dólares. Mas olha só, quando a gente olha para a XS, a gente vê que o ativo ele ainda não performou, tá? Ao longo de toda essa movimentação aqui de alta que nós tivemos, a gente não tem movimentações relevantes ainda. Se a gente traçar a linha de tendência de baixa cíclica aqui, né, a gente pode dar uma ajustada para esse último topo aqui, a gente vai ver que a gente rompeu a linha de tendência de baixa. Nós estamos bem longe ainda do topo anterior, tá, os 180 dólares ali, não foi até 240 não, foi até 180, acho que isso aqui é uma corretora específica. Foi até 180, a gente tem 1.700% de alta ainda. Se nós traçarmos exatamente retração de Fibonacci, a gente vai ver que o ativo ainda não performou nada, ele não se recuperou ainda do seu bear market. Tem algumas pessoas que vão querer investir em AXS, tá? Inclusive, eu acompanho muito o desenvolvimento da X-Infinity, porque eu sou o investidor da Ronin, eu gosto muito da Sky Mavis, só que eu já não sou mais um investidor de AXS. Eu não tenho AXS dentro das minhas carteiras, tá? Eu me desfiz de todas as posições lá no topo do mercado e eu não investiria nesse projeto agora por longo prazo, porque ele foi um projeto que subiu muito no ciclo passado através de hype de narrativas de o Play to Earn, GameFi, e a gente tinha Axie Infinity sendo o principal game no jogo.
Isso significa que muita da força que fez o ativo chegar nos 180, 160 ali foi por conta de narrativas. E exatamente essas narrativas é um pouco difícil elas voltarem novamente e jogar o ativo lá para cima. Eu não estou falando que a XS não vai voltar para o all-time high anterior, para o topo anterior. Eu só estou falando que dentro de 2 milhões de criptos aí, se for para a gente investir no ecossistema de GameFi, eu prefiro investir em outras coisas. Inclusive, dentro da carteira 1 milhão, tem um ativo que é com essa tese, eu tenho um outro game que é com essa tese, e não a XS, tá? Então, a XS eu não olharia para o longo prazo. Tem posições melhores. Só que esse mesmo assim, você está olhando para a XS para o longo prazo, porque você quer holdar a XS, a gente pode considerar que a XS ela ainda está no seu período ali de bacia das almas perdidas. Bacia das almas perdidas vai ser aquela lateralização que a gente vai ter do ativo, onde ninguém vai querer o ativo, tá? E somente depois que ele romper essa região, aí o ativo vai começar a puxar mais forte. Aonde que a gente viu bacia das almas perdidas bem clara? Dentro de Radio, a gente viu bacia das almas perdidas bem clara. Olha só, essa lateralização que a gente tem no fundo aqui, depois o ativo rompe e todo mundo começa a querer ele. Outro ativo que a gente teve, cara, é muito clássico esse padrão de bacia das almas perdidas. Chainlink também teve bacia das almas perdidas. A XS tá com aquela característica extrema de bacia das almas perdidas? Não tá assim tão claro que é uma bacia das almas perdidas, mas a gente pode olhar, a gente pode ver que foi muito difícil de a XS romper essa região aqui, ó, que nós temos dos $10. Ela veio 1, 2, 3, 4 vezes dentro dessa região e não conseguiu. A gente olha para as regiões de suporte aqui também, olha só, essa região dos 5,80 foi 1, 2, 3, perdeu aqui e voltou. Olha que importante, a gente vê que perde esse suporte, volta, depois vai lá, perde esse suporte mais uma vez e volta aqui. Então a gente pode considerar mais ou menos aqui uma bacia das almas perdidas também. O que é bacia das almas perdidas? Depois que a gente cai, a gente constrói uma longa lateralização. Talvez esse daqui seja o padrão gráfico, cara, mais interessante. E por que esse padrão gráfico ele é tão interessante? Pensa só, a gente vem ao longo de um bear market todo mundo vendendo aquele ativo. Por isso que ele está caindo sem freio. E chega um determinado valor que o ativo ele começa a andar de lado. O que isso significa? Duas coisas. Ou que os vendedores perderam a sua pressão de venda, não tem mais pessoas interessadas em vender, por isso que ele lateraliza. Ou a gente ainda tem pessoas vendendo, só que tem pessoas comprando, por isso que o preço do ativo começa a lateralizar. A gente passa, cara, um longo período dentro dessas lateralizações, né? Se a gente olhar para Chainlink, foram mais de anos. A gente tem mais de 1 ano em lateralização de Chainlink. Dentro dessas regiões, é a melhor região para a gente aportar em termos de ciclo de mercado. Então, toda vez que eu vou analisar um ativo para começar uma carteira, por exemplo, a carteira rumo ao milhão, quando eu fui começar ela ali junto com vocês, o que eu fiz? Primeira coisa foi olhar para o price action e entender que ativo que estava dentro da bacia das almas perdidas. Depois disso, eu parto para a análise de entender quem são os investidores que estão por trás do ativo. Se é investidor mais amador ou se é investidor mais baleia, mais smart money, mais long term holder. Então, quando a gente olha para a XS, a gente pode ter esse comportamento aí, mas novamente, entre escolher a XS ou outros ativos dentro de GameFi, eu preferi escolher outros ativos, beleza? Bom, outro ativo que vocês me pediram é Atom é Cosmos, né? Deixa eu ver se eu encontro um gráfico melhor aqui, tá? Cracker. Olha só, se a gente olhar exatamente o que nós temos aqui na Cosmos, a gente teve um ativo que performou aí ao longo do bull market passado, né? E esse ativo, ele mega lateralizou. A gente está falando que para o all-time high anterior aqui, a gente tem quase 300% de movimentação. Só que veja só como que Cosmos também está vivenciando essa lateralização, galera. Aqui é uma fase de acumulação de vários players. E aí se você me perguntar, Gui, você investe em Cosmos? Não, eu não invisto em Cosmos. Você investe em alternativas a Ethereum?
sim, eu invisto em alternativas da Ethereum, que é exatamente o ecossistema da Solana. Eu não sou investidor de Cosmos exatamente porque eu não gosto de ter uma carteira com vários ativos da mesma tese. Qual que é a tese? Concorrente da Ethereum. GameFi, eu vou ter a XS, eu vou ter outros 3 ativos? Não, eu vou ter um ativo por categoria. Por que eu faço isso? São muitas categorias, galera. A gente pode investir em IoT, em GameFi, em NFT, em Layer 2, em DeFi, a gente pode investir num monte de coisa. E saiba que aquele ecossistema ele sempre vai andar junto, porque a gente vai ter o hype de DeFi Summer, a gente vai ter o hype das GameFis, a gente vai ter o hype do metaverso, e quando acontece isso, todos os ativos daquele ecossistema ele performam. Obviamente vai ter uns que vão performar muito melhor, mas no geral todos vão performar. Pode ser que você tenha menos resultado, mas se você estiver exposto àquele ecossistema, você vai capturar aquela movimentação. Então, eu não invisto em Cosmos, tá? Eu não tenho Cosmos dentro da minha carteira, mas ela também está dentro de uma lateralização aí, Bacia das Almas Perdidas. Não é um ativo que eu acompanho, não sei o desenvolvimento, então não sei para o longo prazo. Olhando para a price action, parece interessante sim, porque se a gente olhar ainda quais são os sinais mais importantes, quando a gente tem o sinal da capitulação, qual que é a capitulação? Durante a queda, um maior volume. E se a gente tiver o sinal da capitulação e a gente começar a lateralizar, e olha só, com frequência a gente vê aumentos de volume, isso daqui é super importante. Isso daqui é sinal de que tem big players na parada, tá? Não consigo puxar dados on-chain da Cosmos porque eu não tenho acesso a essas informações. Nunca montei um dashboard exatamente sobre a Cosmos, beleza? Mas também é um ativo que está dentro da Bacia das Almas Perdidas. Bom, o próximo ativo que vocês me pediram aí é exatamente AVE. AVE eu tenho na carteira, eu faço acumulação de AVE dentro da carteira rumo ao 1 milhão. A AVE está dentro da Bacia das Almas Perdidas ali, querendo sair de dentro dessa região, mas é um ativo sim que eu acumulo exatamente por conta do protocolo. É um protocolo fundamental para o ecossistema de DeFi. Quando a gente olha ali para a rede da Ethereum, é um protocolo excelente, que ele tem uma proposta diferente ali, ele tem uma grande fatia do market share, então eu invisto sim dentro de AVE, tá? E para mim, cara, a gente ainda tá dentro de fase de acumulação, dentro da Bacia das Almas Perdidas. O último ativo aí que eu quero analisar com vocês é um ativo que me chamou a atenção. ICP, cara, ICP, ela é uma tese do ciclo passado, tá? Deixa eu ver se na Kraken, deixa eu ver qual que é o histórico melhor. Pode ser na Kraken porque foi exatamente no lançamento aqui. ICP foi, não, acho que na Binance. Calma aí, galera, calma aí. ICP foi um ativo que no ciclo passado ele tinha uma narrativa muito forte. A sua proposta de valor era muito forte. Mas ele foi um ativo que no seu lançamento ele flopou. Se a gente olhar para o histórico de ICP, por exemplo, olha só, se a gente for lá no CoinMarketCap e puxar o histórico dele, a gente vai ver que esse ativo ele só teve bear market. Ele não teve bull market. Ele foi lançado ali, cara, deixa eu colocar aqui em dólar, só para a gente pegar o valor em dólar aqui. Ele foi lançado ali, ó, mais ou menos a $300. E quando a gente olha exatamente o valor do ativo hoje, cara, ele tá custando $2 ali, né? Foi um ativo que se desvalorizou muito. Ele não teve bull market. E eu lembro que no ciclo passado, quando a gente estava no frenesi ali, cara, de toda a movimentação de alta do mercado, eu ouvia muito sobre ICP. Eu via muitas teses fortes sobre ICP. Eu nunca parei para analisar o protocolo em si, para analisar tudo aquilo que ele pode nos entregar, para construir uma tese e jogar dentro da carteira. Só que vocês comentando aí na data de ontem, tá, sobre análise de ICP, eu fui olhar o gráfico dele aqui e acabou me relembrando exatamente tudo que aconteceu no ciclo passado e eu fiquei interessado, e presta atenção, interessado em reanalisar essa tese. Interessado em olhar para essa tese com mais carinho ali, não estou falando para você que eu vou colocar isso dentro da carteira, mas eu comecei a dar uma vasculhada, eu vi que as menções na internet sobre ICP,
elas estão aumentando ali com violência, né, nos últimos dias. A gente já teve alguns períodos que foi bem comentado sobre ICP, mas a gente vê que, cara, é um volume alto, um volume razoável, tá? Essa daqui é uma tese, eu vou estudar e presta atenção, seja uma pessoa madura. Eu não estou falando para você, eu vou investir em ICP. Inclusive, se você quiser saber no que eu vou investir e se eu vou colocar ICP para dentro da carteira ou não, você pode entrar para dentro da carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que vai te direcionar exatamente para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. É uma carteira que eu tomo as decisões, eu analiso os ativos, eu decido tudo, você só copia e cola. Toda segunda-feira você vai ter uma análise minha explicando o que eu faço com os ativos e uma planilha. Você só vai copiar essa planilha e colar. Olha só, a carteira rumo ao milhão, hoje ela já tem mais de 20 mil reais em lucro. A gente está com 21 mil reais em lucro dentro dessa carteira. E essa carteira a gente faz pequenos aportes. Toda segunda-feira ali, cara, eu te explico tudo isso dentro desse vídeo. No vídeo que está no link abaixo aqui na descrição. O ponto é que eu ainda não decidi colocar ICP para dentro da carteira, mas possa ser que eu adicione ICP dentro da carteira rumo ao milhão. E se você está dentro da carteira rumo ao milhão, calma, eu ainda não adicionei essa parada. Só estou falando que me ligou um alerta aqui, tipo, pô, essa era uma narrativa antiga ali, que foi muito bem performada, dá uma olhada com carinho nisso daí. E por isso que eu gosto de trocar essa ideia aqui com vocês, pedir para vocês comentarem aí que altcoin você quer que eu analise ou não, porque exatamente isso pode abrir novos olhos. Para mim também não estava olhando para ICP. E quando a gente olha aqui ó, no Price Action, a gente teve essa acumulação na bacia das almas perdidas também aqui embaixo, e a gente está vendo que o ativo está saindo de dentro dessa região. Opa, excelente sinal, com ótimo volume ainda dentro da Binance. Excelente sinal. É um ativo sim que a gente pode parar e dar uma analisada, porque olha só qual que é o risco-retorno. A gente está falando que se o ativo voltar ali para o fundo, perder o fundo, a gente vai ter um drawdown de 76%. É um drawdown muito alto? Sim, é um drawdown muito alto. Só que quando a gente olha para o potencial dele voltar ali para o preço de lançamento, lembrando, não vivenciou uma bull run ainda. Isso é algo muito bom. Já comentei com vocês sobre o movimento alfa. O movimento alfa é aquela primeira movimentação de bull run que o ativo tem. A gente está falando ali em quase 3.000%, tá, de alta. Então, quando a gente olha para risco-retorno, uma pequena porcentagem da carteira dentro desse ativo, uma boa ali, acho justo, né? Inclusive, eu estou adicionando novos ativos dentro da carteira rumo ao milhão, porque já tiveram alguns que performaram muito bem, e a gente está deixando de aportar nesses ativos para aportar naqueles que ainda não performaram muito bem. Lembrando, sempre gosto de comprar aquilo que ninguém quer e vender quando todo mundo quer aquela parada. Radial foi exatamente uma tese dessa maneira. Ninguém queria o ecossistema da Solana. Nesse momento que todo mundo quer o ecossistema da Solana, eu já não quero tanto. Beleza? Bom, então é isso. Essa foi a nossa análise de terça-feira. A gente comentou sobre algumas altcoins aí. Amanhã a gente está de volta aqui no canal, trazendo mais análise on-chain, entendendo mais dados ali, em vez de protocolos, né? Hoje comentei um pouco de alguns protocolos com você. Novamente, quiser participar da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!